Olá, seja muito bem-vindo a mais uma história real da vida real. Muito antes do príncipe Art, da princesa Lily, filhos do príncipe Harry e da duquesa Meghan Markle, a ascendência africana já estava presente na família real britânica. De acordo com antigos registros genealógicos, Sophie Charlotte de Mecklenburg-Strelitz, rainha da Inglaterra enquanto mulher do rei George III, era descendente direta de uma africana. Eita, que essa história é boa! Mas agora você vai dar uma pausinha e apertar o like. Vai lá rapidinho. Não esqueça de fazer a sua inscrição e ativar o sininho. Aconselho que você maratone os nossos vídeos. Tem muita coisa boa gravada aqui que você não pode perder. Agora sim, vamos à nossa história de hoje. Sophie Charlotte era a filha mais nova do Duque Carlos Luís Frederico de Mecklenburg e da sua esposa, a Duquesa Isabel Albertina. Mecklenburg-Strelitz era um pequeno ducado no norte da Alemanha que pertencia ao Sacro Império Romano Germânico. O irmão mais velho de seu pai entre 1708 e 1753 foi o Duque Adolfo Frederico III. Em 11 de dezembro de 1752, o irmão mais velho de seu pai morreu sem descendência masculina e o irmão mais velho de Charlotte, Adolfo Frederico, o sucede devido ao seu pai ter morrido 2 meses antes, em 5 de junho de 1752. Com ele, a posição de Charlotte e de sua família mudou consideravelmente, pois agora passavam a ter controle de uma importante parte dos territórios de Mecklemburgo. A vida em Mirror era quase idêntica à de uma família de simples baixa nobreza inglesa do campo. A manhã era dedicada ao estudo e às aulas de costura, bordados e crochê, para os quais as duquesas tinham muito talento. Foram educadas de forma muito cuidadosa, tendo recebido uma educação admirável e receberam os seus princípios religiosos por parte da sua mãe. Foram também ensinadas por um pastor luterano de grande reputação que tinha um conhecimento profundo de botânica, mineralogia e ciências. Quando o rei George III sucedeu ao trono da Grã-Bretanha após a morte do seu avô, o rei George II, foi considerado que tinha chegado à altura de procurar uma noiva que pudesse cumprir todos os deveres da sua importante posição, de forma a satisfazer todo o país. O coronel Graham, que tinha sido enviado a várias cortes alemãs numa missão de investigação, falou dos encantos do caráter e das excelentes qualidades intelectuais da princesa Charlotte, na altura com 17 anos. Embora não fosse certamente uma beldade, o rosto da duquesa era muito expressivo e mostrava grande inteligência. Não era alta, mas tinha uma figura esbelta bastante bonita. Os seus olhos brilhantes iluminavam-se com bom humor e vivacidade. O seu cabelo era de um bonito tom castanho claro. O rei anunciou ao conselho a sua intenção de se casar com a princesa em julho de 1761, segundo era costume, e Lord Hedrick foi enviado a Mecklemburgo para pedir a mão de Charlotte em nome do rei. No fim de agosto de 1761, uma comitiva de escoltas partiu da Alemanha para acompanhar a duquesa à Inglaterra. A viagem por mar, que normalmente durava 3 dias, demorou 9 devido a uma tempestade. A princesa chegou ao Palácio de St. James no dia 7 de setembro e conheceu o rei e a família real. No dia seguinte, às 9 da manhã, realizou-se a cerimônia de casamento na Capela Real, celebrada pelo arcebispo da Cantuária. Existem poucas dúvidas de que os primeiros anos de casamento da jovem rainha não foram felizes. O rei
estava atarefado com os seus deveres políticos e a sua mãe, segura do apoio do seu favorito, John Stuart, Lord Bute, podia exercer toda a influência e a autoridade que a idade, o conhecimento e a posição de uma mãe lhe davam, ao contrário do casal jovem e pouco experiente. A jovem rainha não conseguiu resistir e criou-se uma espécie de despotismo no palácio, onde a sua sogra controlava tudo o que ela fazia. O próprio rei, muito influenciado pela mãe, não se sentia tentado a intervir e assumiu que tudo estava correndo bem. Até os jogos de carta, que Charlotte adorava, a sogra proibiu. Naturalmente, existiam também as facções alemãs e inglesas entre os criados, cada uma lutando zelosamente pelo favor da rainha, ditando os termos e condições do seu serviço e ameaçando regressar à Alemanha se não recebessem determinados privilégios. A rainha tinha tantos problemas com os seus criados como o seu marido tinha com os seus ministros insubordinados. Apesar disso, passado o tempo, o casamento mostrou-se um sucesso e a 12 de agosto de 1762, a rainha deu à luz o seu primeiro filho, príncipe de Gales, que mais tarde se tornaria o rei George IV. Ao longo do casamento, o casal teve 15 filhos, dos quais apenas 2, Otávio e Alfredo, morreram na infância. A rainha era particularmente interessada nas artes e apoiou a Johann Christian Bach, que foi seu professor de música. Mozart, então com apenas 8 anos de idade, lhe dedicou sua Opus 3. Também fundou orfanatos e um hospital para mulheres grávidas. Foi uma aficionada por botânica e ajudou a estabelecer o que hoje são os Jardins de Kew. Depois do início de sua enfermidade, então tratada como loucura, George III foi colocado sob os cuidados de sua esposa. O rei compartilhava com a rainha Charlotte seu grande interesse e amor pela música e pelas artes em geral. Ambos tinham um gosto especial por música alemã e davam honras especiais aos artistas e compositores desse país. A rainha era uma botânica amadora que se interessou muito pelos jardins de Kew e na era da descoberta, quando os viajantes e exploradores traziam constantemente novas espécies e variedades de plantas, a rainha garantiu que as coleções fossem enriquecidas e aumentadas. Institui que suas filhas vivessem vidas isoladas perto da mãe e recusou-se a deixá-las casar até idades bastante avançadas para a época, o que fez com que nenhuma das suas filhas deixasse descendentes legítimos. Apenas suas 2 filhas, a princesa Sofia e a princesa Elizabeth, teriam tido filhos legítimos. Em 1788, o quadro de saúde do rei George piorou gravemente e ele enlouqueceu durante um breve período de tempo. Atualmente, acredita-se que o rei sofresse de porfiria. Depois de Jorge III começar a ter os seus primeiros ataques de loucura, foi colocado aos cuidados da sua esposa, que não conseguia visitá-lo com muita frequência, devido ao comportamento errático e por vezes violento que o rei demonstrava. Acredita-se que Charlotte só voltou a ver o marido a partir de junho de 1812. Apesar de continuar a defender e apoiar o marido ao longo de toda a sua doença e que foi piorando à medida que o rei envelhecia. Enquanto o seu filho mais velho, o príncipe regente, detinha o verdadeiro poder político, a rainha foi a guardiã legal do marido, de 1811 até a sua morte em 1818. A rainha morreu no Palácio de Kew, aos 74 anos de idade, na presença do seu filho mais velho, o príncipe regente, que estava sustentando sua mão enquanto ela estava sentada, posando para um retrato de família
que era pintado naquele exato momento. A rainha foi enterrada na capela de São George, no castelo de Windsor. O seu marido morreu pouco mais de um ano depois. Charlotte é a segunda consorte que esteve mais tempo no trono britânico, sendo que o único que a ultrapassou foi o Duque de Edimburgo, consorte da Rainha Elizabeth II. Ao todo, Charlotte esteve no trono 57 anos e 70 dias. É muito improvável que o seu marido tenha sabido da sua morte, tendo também ele vindo a morrer cego, surdo e coxo 14 meses depois. Além das descrições da rainha que fazem referência ao seu rosto mulato, o assunto ainda é tratado como uma dúvida. Porém, muitos indícios existem de que verdadeiramente a rainha Charlotte tinha sim descendência africana. Recheada com a coragem da mulher que por décadas enfrentou o preconceito da monarquia inglesa, Andrews apresenta os cenários de intriga aristocrática, adultério e as disfunções familiares que moldaram Charlotte desde sua vida como princesa da Alemanha até ocupar o trono ao lado do rei George III como rainha da Inglaterra. Uma figura de destaque na família real britânica, teve suas características discutidas com o sucesso da série Bridgerton, da plataforma do streaming Netflix. Nela, a rainha Charlotte compõe um elenco de protagonistas e faz parte da linha principal do enredo, mas sua adaptação fiel chama ainda mais a atenção pela reprodução de sua descendência. Lembrando que a série não é um documento histórico, portanto, não tem compromisso com a história verdadeira da rainha, mostrando ali um enredo ficcional. E agora ela promete ter sua própria série, tamanho o carisma do personagem, que será lançada agora, em 2023. Sendo ou não mulata, como descrevem alguns, o fato é que essa rainha desafiou todo o preconceito e dificuldade da sua época. Sendo assim, tornou-se uma figura admirável, honrou sua posição de rainha da Inglaterra, de mãe, de esposa, cuidando do seu marido mesmo doente, até o fim da sua vida. Você acompanha a série, acha que a personagem tem pontos em comum com a verdadeira rainha Charlotte? E essa vida cheia de emoções? Espero contar com o seu comentário, me dando sua opinião sobre esses e outros assuntos. Tomara que tenha gostado do vídeo. Obrigada pela sua companhia. Até o próximo.